Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Aqui é o professor Lucas. Minhas redes sociais, quem puder dar uma moral pra gente aí. Bom pessoal, nossa aula de hoje é sobre a origem e o desenvolvimento das indústrias. As primeiras indústrias foram criadas no final do século XVIII, no Reino Unido, principalmente na Inglaterra. Inicialmente, as fábricas eram construídas próximos aos locais onde eram encontradas as matérias-primas que serviam como base para sua produção. Temos também que levar em consideração que muitas indústrias se localizavam próximas a seus mercados consumidores. Concluímos então que durante o século XVIII, os fatores que eram levados em consideração na localização das fábricas eram a proximidade com os mercados consumidores e com as matérias-primas utilizadas para impulsionar a produção. Mas será que atualmente esses fatores são decisivos para a localização de uma determinada fábrica em algum lugar? Sabemos que atualmente vários outros fatores são importantes para que uma fábrica se instale em um determinado lugar. Entre estes fatores, podemos citar mão de obra, privilégios fiscais, infraestrutura para a entrada de matéria-prima e escoamento da produção, e por aí vai uma grande quantidade de fatores. Percebemos assim que a proximidade da matéria-prima e do mercado consumidor não são tão decisivos na atualidade como era no século XVIII. As formas de produção evoluíram, os meios de transporte também, e o mercado consumidor deixou de ser apenas local e passou a ser global. Para entendermos como isso ocorreu, como ocorreu o processo de desenvolvimento da indústria, desde sua origem até os dias atuais, devemos voltar a um ponto da história em que ocorreu a primeira revolução industrial. Mas antes de falarmos da primeira revolução industrial, vamos entender como eram produzidas as coisas que o ser humano utilizava antes do século XVIII. O artesanato. O artesanato é uma forma de produção que já existe desde que o ser humano começou a lascar as primeiras pedras e utilizá-las como ferramenta. Porém, foi entre os séculos V e XV que essa atividade começou a ganhar mais importância. Nesse tipo de produção, uma pessoa passa por todas as etapas da produção. A manufatura. A partir do século XIV, a forma de produção começou a mudar, principalmente em alguns centros urbanos da Itália, Inglaterra e Bélgica. As pessoas agora passaram a se reunir em um determinado local onde ocorria a produção de um determinado artefato, em uma escala maior. Nesses locais, cada pessoa ficava a cargo de uma única função relacionada à produção do artefato. Por exemplo, na produção de uma camisa, uma pessoa ficava encarregada de cortar, outra de costurar e outra de dar o arremate final. Isso dinamizou a produção e fez com que a pessoa ficasse especializada em um tipo específico de serviço. Os locais onde ocorria esse tipo de produção ficaram conhecidos como manufaturas. A Inglaterra foi o país que mais se desenvolveu tecnologicamente e mais acumulou capitais durante o período do capitalismo comercial. Esse capital foi investido na indústria que estava se desenvolvendo no final do século XVIII.
Nesse período, o setor industrial que podemos destacar e que se desenvolveu mais foi o têxtil. A transformação do algodão em fios e a confecção de tecidos passou a ser feita por meio de máquinas hidráulicas. Esse tipo de produção passou a acontecer nas fábricas que se localizavam nos grandes centros urbanos. Reuniam operários e muitos desses eram oriundos da zona rural. Nesse período, os trabalhadores eram submetidos a longas jornadas de trabalho. O que impulsionou e garantiu essa revolução na maneira de se produzir foi a máquina a vapor, desenvolvida pelo inventor escocês James Watt entre 1765 e 1785. Essa máquina não movia apenas o tear mecânico utilizado na fábrica. Movia também grandes máquinas como locomotivas e navios. Para isso, ela utilizava como combustível o carvão, para esquentar a caldeira e fazer funcionar a máquina. Nesse período ocorreu a expansão das linhas férreas, o que promoveu a integração entre países, continentes, a circulação de pessoas, de matérias-primas e de produtos industrializados. No final do século XIX, tem início uma nova etapa do processo de industrialização, conhecido como Segunda Revolução Industrial. Essa etapa foi marcada pelo grande aumento do número de indústrias, pela utilização de novas fontes de energia, como a proveniente dos derivados de petróleo e energia elétrica. Temos também o desenvolvimento do motor a combustão interna e o uso da eletricidade. No século XVIII, o processo de industrialização também atingiu outros países da Europa, chegando também a outros continentes. Podemos citar países como Estados Unidos e Japão. Já no século XX, a indústria chegou também em outros países como Canadá, Austrália, Coreia do Sul, Brasil, México e Argentina. Nos países mais desenvolvidos, foi criada uma verdadeira sociedade de consumo, o que ainda não ocorreu nos países em desenvolvimento, que ainda têm seus principais mercados consumidores localizados próximos aos grandes centros urbanos. A terceira revolução industrial. Essa etapa ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente na década de 1970, e é marcada pelo desenvolvimento técnico-científico e informacional. As inovações ocorridas nesse período estão ligadas à eletrônica, à robótica, que promoveram a informatização da indústria, dos transportes e dos serviços. Nessa etapa, a mão de obra deve ser muito qualificada e especializada, o que requer investimentos em educação básica. Houve também uma inovação na forma de transportar produtos, com a invenção do container. Mercadorias atualmente são conduzidas, seja por terra, por oceano ou de forma aérea, com mais facilidade. Nessa etapa também percebemos a mundialização das indústrias, que passaram a instalar filiais em praticamente todos os lugares do mundo. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.